sociais, então existem campanhas porque as embalagens de produtos de limpeza são confundidas pelas crianças, e isso fala um pouco também sobre essa questão da epidemiologia. Os grupos mais atingidos são crianças e adolescentes. O perfil dos adolescentes tem mudado um pouco das intoxicações acidentais para as intencionais, com as questões de saúde mental que a população mundial tem passado. Então, você está vendo as intoxicações por tentativa de autoagressão num número muito grande, e isso tende a aumentar. Então, também é um ponto de atenção. Quando que eu suspeito? Estou lá no pronto-socorro, quando que eu suspeito que o paciente tem uma intoxicação? Porque nem sempre existe a história. Diz assim, pessoa encontrada desacordada, tá? Então, olha, quadros súbitos, sem um motivo evidente, pessoa jovem, de repente, convulsionou, de repente, rebaixou, de repente, está com uma sudorese profusa, está com uma celorreia, uma história inconsistente ou bizarra, né, que não está entrando numa síndrome clínica de algum outro quadro nosológico. Acidose metabólica, então, muitos dos casos de metanol foram descobertos como ingestão de álcool, que não vai melhorando com o tempo, a pessoa vai piorando os sintomas, e no rastreio aparecia uma acidose metabólica numa pessoa que não tinha motivo para fazer uma acidose metabólica. Vítimas de TCE, tá, aqui. Às vezes um TCE é muito leve, mas a pessoa tem um rebaixamento que é desproporcional. Arritmias, um quadro de um choque inexplicado. Vítimas de resgate de incêndio, aí vai entrar principalmente via inalatória, tá? E nos rebaixamentos do nível de consciência de todos os tipos, como diagnóstico diferencial. E como que eu manejo? Então, em primeiro lugar, sempre, antes a gente falava ABCDE, agora é o CABCDE. Primeiro, antes de tudo, antes de saber o que está acontecendo, checar se o paciente tem uma frequência cardíaca, perfusão, uma pressão arterial adequada, se as vias aéreas estão pérvidas, se tem proteção. Então, num paciente que está em intoxicações, o que pode atrapalhar a via aérea? O paciente pode ter vomitado, o paciente pode estar num estado convulsivo, eu precisar entubar ele, o paciente pode ter inalado fumaça, e vai precisar, e tem queimadura de pelos da face, queimaduras de boca e de via aérea, ele tem que pensar em intubação para esse paciente. Por cialorreia, broncorreia, né? Então, vias aéreas também é um ponto de atenção. Se o paciente está saturando bem, está fazendo esforço respiratório, qual que é o estado neurológico e se ele está apresentando alguma lesão evidente para mim. Aí, nisso, eu vou lembrar de um outro tema. Outro dia eu estava de plantão e foi um atendimento de um paciente com vítima de um choque elétrico. E aí, as pessoas não estavam acreditando muito que ele tinha tomado um choque, porque ele pegou num cabo de alta tensão e achavam que ele podia estar infartando, tudo mais, a família trouxe dúvidas, e dali a pouco surgiram bolhas nas costas. Eu falei, ó, não está vendo a corrente de entrada? Olha aqui a queimadura aparecendo, né? Então, a lesão aparecendo e confirmando que realmente era um choque elétrico de alta voltagem que tinha acontecido com o paciente. Então, examinar o paciente por inteiro e fazer esse manejo inicial. E isso me faz pensar que é a situação que a gente enfrenta na emergência. Então, o raciocínio que a gente faz na emergência, que eu acho que é a coisa mais importante para um emergencista, é primeiro entender o que o paciente precisa que eu faça por ele agora, sem mesmo saber qual que é o diagnóstico dele. Então, se o paciente, eu começo lá, varinil circulação, o paciente está chocado, está bradicárdico, eu preciso entrar nos algoritmos, algoritmo de bradicardia instável. O que eu vou fazer primeiro? Atropina, se não der certo, eu entro com droga, eu entro com marca-passo, entendeu? Então, você ter esses algoritmos em mente, esses fluxogramas, para entender. Depois, assim, isso daqui era um paciente que estava intoxicado por carbamato. Isso daqui era um BAVT medicamentoso. Então, você vai ter que agir antes mesmo de saber o diagnóstico. Quando a gente tem uma formação clínica, você fica pensando sempre assim, qual que é o diagnóstico? O que o paciente tem?
fica querendo saber isso primeiro para depois agir, e na emergência é o contrário. Então, todo manejo inicial na emergência vai começar por aqui, tá? Bom, o paciente está estável, e depois? Para onde vamos? Opa, vamos demais, tá? Bom, aí é uma boa história clínica. Existem alguns detalhes que são importantes. Qual ou quais foram as substâncias ingeridas ou exposição? Qual a dose? Qual que foi a duração da exposição? Quanto tempo desde a exposição até o atendimento? Tá ok? Ah, o paciente tomou 10 comprimidos de clonazepam. Tá bom, clonazepam de quanto? Aí você vai ver, trouxeram a cartela, 0,25. Opa, peraí. 10 comprimidos de 0,25 é 2,5. Isso daqui não é uma dose tóxica. Ah, mas o paciente está rebaixado. Puxa, então ele deve ter tomado alguma outra coisa junto. Porque principalmente nas intoxicações que são voluntárias, o quadro mais frequente é polifarmácia. A pessoa toma mais de uma substância. E aí, o que eu vou tratar primeiro? Aí, por isso que a gente precisa pensar nas síndromes clínicas, tá? Então, todos esses detalhes sobre como foi o mecanismo da intoxicação e esses detalhes de dose, duração da exposição, há quanto tempo que foi, eles são extremamente importantes para as condutas que a gente vai tomar a seguir. Então, primeiro, estabilizei o paciente. Segundo, consegui uma história clínica. Bom, então, primeiro, eu corrigi o que eu encontrei lá no meu CABDE. Acesso calibroso. Vamos pensar se o paciente precisa de uma reposição volêmica, se ele não tiver hipervolêmico. Coletar um laboratório geral, hemograma, bioquímica, função renal, hepática, coagulograma, gasometria arterial e lactato, se o paciente tiver alguma alteração no ABCD. O toxicológico, ele é discutível, tá? Por quê? Tudo vai depender do tempo de exposição, se eu não estou com uma síndrome clínica clara ali para mim, e se alguma dos medicamentos envolvidos me mudam a conduta. Bom, se eu tenho uma intoxicação por barbitúrico e outras medicações, e lítio, por exemplo, e se eu tiver numa dose tóxica de lítio, eu tenho que dialisar o paciente, talvez seja importante eu fazer toxicológico neste paciente. Mas, num paciente que está estável, com poucos sinais de intoxicação, vai mudar minha conduta? Isso vale para todos os exames que a gente pede na emergência. O que você tem que pensar é, se o exame vier alterado, o que eu vou fazer? Tal coisa. Se o exame vier normal, o que eu vou fazer? Aí a mesma coisa. Então, o exame não vai te servir para nada. Vai te servir para te documentar alguma coisa assim, né? Mas o toxicológico, lembrar que ele é um exame que você, em geral, tem que mandar para a CETOX, em geral, são laboratórios externos, então é difícil de você conseguir ele. Então, é discutível se eles são pertinentes ou não, isso tem que ser avaliado caso a caso, e sempre um eletrocardiograma, tá bom? E as condutas específicas para as intoxicações. Então, a gente vai ter medidas para descontaminação, medidas para eliminação das toxinas, e aí, então, o uso de antídotos, tá? Então, medidas de descontaminação. Então, primeiro, se é uma exposição cutânea, exposição da pele, tira as roupas, lavar a pele com água, caiu alguma coisa cáustica no olho, lavagem com soro fisiológico, anestésico tópico, tá? E a descontaminação gástrica, a clássica lavagem gástrica. Então, veja bem, isso, alguns anos atrás, era uma conduta clássica, a gente fazer lavagem gástrica num paciente com intoxicação. Depois, começou a se entender que eu preciso de 3 pilares. Primeiro, a toxicidade da substância, o tempo de ingestão, e se eu tenho ausência de contraindicações, tá? Então, se eu tenho menos de 2 horas, tenho uma equipe experiente para fazer o procedimento, que por mais que seja um procedimento simples, o paciente vai, arranca a sonda, né? Então, principalmente, eu tenho um grande risco de broncoaspiração, então é importante que a equipe saiba manejar bem, tá? O paciente precisa estar em condições de proteger as vias aéreas, precisam ser substâncias que não tenham antídotos e substâncias não corrosivas, porque o corrosivo
pessoa tomou, eu estou fazendo a lavagem e ele pode vomitar e broncoaspirar, eu estou passando 2 vezes aquilo que é cáustico, tá? No tubo digestivo. Então, eu estou piorando a lesão. E hoje em dia, a gente não tem feito mais a lavagem gástrica. Vou dizer que, assim, seriam situações extremamente específicas, porque ela vai trazer mais riscos do que benefícios, tá? Então, a gente deixa de lado a lavagem gástrica por enquanto, tá? Então, a gente primeiro falou, né, sobre a descontaminação, e aí a gente segue com carvão ativado. O carvão ativado, ele é uma descontaminação, mas também, em alguns casos, ele entra como antídoto. Então, como que o carvão ativado age? Ele age sobre adsorção, então não é absorção para dentro, adsorção, as substâncias grudam na superfície dele, tá? Para quem que eu uso? Pacientes que têm uma contaminação via oral, então ingestão de medicamentos e substâncias que são passíveis em até 2 horas. As melhores indicações, fenitoína, carbamazepina e fenobarbital, ok? Então, nessas 3 substâncias envolvidas, mas como que vai fazer se não fizer lavagem gástrica? Vai dar para o paciente tomar. Você vai diluir o carvão ativado, um suco preto, se pede para o paciente tomar, ok? De novo, as contraindicações são substâncias corrosivas, são metais pesados, líquidos, na verdade, você não tem indicação, porque o líquido ele não vai grudar na superfície, então ele não vai ter a atuação dele como um mecanismo de descontaminação. Se eu tenho um risco de perfuração ou obstrução intestinal, tem um quadro abdominal associado, ou quando eu tenho alteração do nível de consciência, porque o paciente precisa estar consciente para ingerir o carvão. Tá bom? E, em alguns casos, a gente vai fazer lavagem intestinal, em geral com uma substância osmótica, com manitol, tá? Eu vou fazer em substâncias que não sejam absorvidas pelo carvão, principalmente aí eu vou pensar nos metais pesados, e para body packers. O que são os body packers? Vocês já assistiram aquela série Aeroporto, Área Restrita? Então, conta as histórias dos agentes da Polícia Federal no aeroporto, vendo suspeitas e tudo mais. E sempre tem alguém que ingeriu cápsula ou colocou via vaginal, via retal, cápsulas, principalmente de cocaína, tá? E aí, o que acontece? Quando isso acontece, essas pessoas são levadas para pronto-socorro e um dos mecanismos é você fazer ou uma lavagem intestinal ou você dá para a pessoa ingerir uma substância osmótica, um manitol, tá? Para a pessoa evacuar e ir eliminando. Aí essas fezes têm que ser coadas para recuperar os cartuchos que foram ingeridos, tá bom? As contraindicações para isso são casos de vômito, se eu tenho perfuração e se eu tenho alteração de nível de consciência. Tá? Teve uma vez que eu estava no pronto-socorro do Santa Marcelina de Itaquera, que é zona leste, perto do aeroporto de Guarulhos. Em geral, esses casos vão para o Hospital Geral de Guarulhos, mas acabaram levando eles para o Santa Marcelina. Era um casal, e eles tinham ingerido mais de 40 cápsulas cada um. E eles ficaram lá escoltados pela polícia, até eliminarem tudo, né? Então, pensa uma cápsula dela se rompe, você vai ter uma overdose imediatamente, ok? Muito bem. Então, a gente falou sobre descontaminação, medidas para eliminar a toxina, tá? A gente tem 2 principais, né? Uma é a alcalinização da urina, então, toxinas que são solúveis em água, que aprisionam íons. Principais indicações são salicilatos, o fenobarbital de novo e antidepressivos tricíclicos, tá? Como que a gente faz isso? Tá aqui no slide. A gente pega 150 ml de bicarbonato de sódio, dilui em soro glicosado, infunde isso numa taxa de 200 a 250 ml, e você vai medindo depois o pH, até você atingir um pH urinário maior do que 7,5, e com gasometria você vai monitorando, você tenta manter entre 7,55 e 7,6, tá? Lembrar que como você está dando um volume alto, uma taxa alta de infusão, carbonato de sódio, tem um risco de hipervolemia nesses pacientes de alcalose metabólica, tá?
Então, isso tem que acontecer num ambiente monitorizado. E a outra medida de eliminação da toxina é por hemodiálise ou por hemoperfusão. E a gente vai, principalmente, substâncias de baixo peso molecular. Então, aqui vai entrar lítio, fenobarbital, os salicilatos também, ácido valproico, carbamazepina e lembrar do metanol, que esteve muito na imprensa, muitos casos apareceram, principalmente em São Paulo, tá? Então, a intoxicação por metanol, você vai ter ou o antídoto fomepizol, ou o etanol injetável, ou a diálise. Isso tem que ser feito de maneira precoce, principalmente para evitar os danos oculares que podem ser irreversíveis, tá bom? E a complicação do procedimento são as alterações hemodinâmicas que o paciente que passa por hemodiálise passa, né? E complicações relacionadas ao acesso vascular. E aí a gente vai entrar nas síndromes clínicas. Então, por que é importante a gente saber as síndromes clínicas? Lembra que quando eu falei que intoxicações, principalmente as intencionais, você vai ter, em geral, polifarmácia. Então, a pessoa tomou 20 comprimidos de quetiapina, mais 30 de carbamazepina, mais 20 de lítio, e aí você fala assim, e agora? Para onde que eu corro? Né? Você vai correr para onde? Você vai correr de acordo com o que o paciente estiver apresentando, tá? Primeiro, às vezes a família, né, ou quem estava junto, traz um monte de cartela vazia, você não sabe quantas cartelas já estavam usadas ou não, né? A pessoa está inconsciente, não sabe falar quantos comprimidos tomou. Às vezes a pessoa joga comprimido na privada e toma alguns, né, ou começa a tomar, tomou 20 comprimidos de uma outra substância e depois joga o resto na privada, acontece, tá? Então, como que você vai saber qual substância que está causando as alterações clínicas que você está vendo? O rebaixamento do nível de consciência, a crise convulsiva e tudo mais. Você vai categorizar dentro das síndromes clínicas, tá bom? Então, primeira, a síndrome simpático-mimética. Qual que é o quadro clínico? Ansiedade, agitação, sudorese, hipertensão. Então, o simpático está lá no alto, tá? Em geral, anfetamina, cafeína, efedrina, cocaína, teofilina. Também, as pessoas que fazem uso de álcool com energéticos e tudo mais, acabam apresentando essa síndrome simpático-mimética, tá bom? Então, como que eu trato? Se fosse alguma indicação, lavagem gástrica, mas principalmente carvão ativado, você não usa beta-bloqueador, porque ele concorre com os receptores, e você vai fazer as medidas de suporte, ok? Uma outra coisa que entra bem aqui seria benzodiazepínico, que ajuda a melhorar principalmente hipertensão e taquicardia decorrentes de ativação do simpático, tá bom? Mas eu tenho que ver se o paciente não está desacordado, alguma coisa assim, tá bom? Síndrome serotoninérgica, tá? Quem que causa síndrome serotoninérgica? Principalmente antidepressivos, inibidores da MAO, inibidores da recaptação de serotonina, tricíclicos e êxtase, tá? Como que o paciente está? Ele está confuso, agitado, as pupilas dele, midríase, tem uma taquicardia, pode ter diarreia por excesso de serotonina, tá? Hipertonia muscular. Eu tenho uma tríade clássica, né, que são alterações de estado mental, em geral, mais para a agitação psicomotora, alterações neuromusculares e hiperatividade autonômica. Você vai controlar isso com descontaminação desse paciente, tá ok? Então, se for o caso, vai ser carvão ativado, vai ser alcalinização da urina e suspensão do agente causal. Tá? Apesar de ser uma síndrome que assusta bastante, em geral, o suporte e a suspensão vão acabar conseguindo controlar. Tá? Síndrome colinérgica. Essa é uma das mais dramáticas, tá? Que eu tenho estimulação parasimpática. O paciente chega bradicárdico, com broncoespasmo, suando, então a gente chama de síndrome molhada, porque o paciente está com uma cialorreia,
tem uma broncorreia, então às vezes ele está tossindo como se fosse um edema agudo de pulmão, e isso é uma coisa que se confunde bastante, é um diagnóstico diferencial. Ele tem uma incontinência urinária e fecal, ele está todo sudoreico e começa a rebaixar, ok? Quem que causa isso? Principalmente intoxicação por organofosforado, carbamato, gás sarin, tá? Então, organofosforados você vai ter muito em agrotóxicos, tá? E você vai ter também alguns venenos de rato. Então, isso é usado como uma intoxicação exógena intencional, tá? Como que você trata isso? Vai fazer medidas de suporte. Então, se o paciente não estiver conseguindo, tiver insuficiência respiratória, vai entubar o paciente. Se ele ainda está consciente, pode tentar carvão ativado, mas principalmente é a atropina, ok? O paciente aqui, ele para pela bradicardia e pela broncorreia. O paciente morre afogado por dentro, tá? Eu já cheguei a fazer 600 ampolas de atropina num paciente que estava com uma síndrome colinérgica, ok? Então, esse quadro aqui é um clássico, né? E são substâncias que são de muito fácil acesso, então ela é uma substância muito comum, tá? E aí eu tenho o contrário, síndrome anticolinérgica. Então, esse aqui o paciente está seco, tá? Então, eu vou ter midríase, taquicardia, retenção urinária, tremor, tá? O que causa isso? Eu tenho intoxicação por escopolamina, então por Buscopan, tá? Lembra que quando a gente faz Buscopan, o paciente fica com a boca seca? Então, só que pensa que isso está numa intoxicação. Por atropina, por relaxantes musculares, antiespasmódicos, ciclopelégicos, então, medicações para glaucoma, tá ok? E o tratamento, carvão e fisiostigmina. Tá? E as duas últimas síndromes que eu vou falar, a síndrome opioide. Essa síndrome é uma das que mais tem aumentado nos últimos anos, tá bom? Pelo abuso de analgésicos. Tá? Os Estados Unidos enfrentam um problema sério com a questão do fentanil, com intoxicação por fentanil, e a gente precisa prestar atenção, principalmente no paciente oncológico, que às vezes está usando bastante medicação para dor, está usando morfina, e de repente o paciente começa a ficar bradipneico, miótico, sonolento, pode convulsionar, ok? O pila fica ali um pontinho só, tá? Tem um prurido, tá bom? E como que a gente trata isso? Medidas de suporte e o reversor é naloxone. Lembrar que no ACLS existe um algoritmo específico para parada respiratória e parada cardiorrespiratória por opioides, aonde a medida é você entrar com naloxone o quanto antes. Nos Estados Unidos, os paramédicos podem fazer naloxone no pré-hospitalar, para vocês terem uma ideia, tá bom? Então, tem que pensar em fazer o antagonista o quanto antes. E a última síndrome é a síndrome sedativa hipnótica. Então, paciente rebaixado, miótico, bradicárdico, com uma depressão respiratória, sonolento, pode ter crise convulsiva também. E quem que dá isso? Intoxicação por benzodiazepínico, por etanol, por barbitúricos, tá bom? Tratamento, carvão, diálise para os barbitúricos e flumazenil, coloquei bem interrogado aqui, por quê? Flumazenil, ele é um reversor de benzodiazepínico. Qual que é o cuidado que a gente tem que ter? O flumazenil, ele tem uma meia-vida muito curta. E, em geral, numa intoxicação, por conta de uma recirculação interhepática dos benzodiazepínicos, eu posso ter uma meia-vida prolongada, né? Principalmente porque eu estou lidando com uma intoxicação. Então, o paciente está com uma dose excessiva. E aí, o que acontece? Eu faço flumazenil, o paciente acorda. E é sensacional, para quem já viu, assim, você faz, o paciente senta na cama. Mas a meia-vida dele acaba e a do benzodiazepínico não acabou. Então, o paciente volta a rebaixar. E tem uma outra coisa, ele diminui o limiar convulsivo. E tem mais uma outra coisa, lembra que eu falei que, em geral, a gente está falando de polifarmácias. Então, imagina que ele
o paciente tomou uma quantidade grande de benzodiazepínico e uma outra droga cujo efeito pode ser crise convulsiva, e eu dou flumazenil, que diminui o limiar convulsivo, o paciente pode convulsionar. Então, a gente não vai com tanta sede ao pote deste antídoto. E, no final, existem as condutas específicas, certo? Então, coloquei aqui alguns antídotos, que são as condutas específicas para algumas intoxicações mais comuns. Então, paciente com beta-bloqueador, você vai fazer atropina, glucagon e gluconato de cálcio. Bloqueador neuromuscular não despolarizante, neostigmina. Quando que eu tenho intoxicação por bloqueador neuromuscular não despolarizante? É dentro do hospital, isso é iatrogênico. Ou eu usei o bloqueador para uma ação específica, para uma intubação, e agora eu preciso reverter o efeito da droga no paciente, reverto com neostigmina, tá? O benzodiazepínico, o flumazenil, mas essa questão nunca vai com sede ao pote, tá? O carbamato e organofosfonados, atropina. Intoxicações por carboxihemoglobina, oxigênio a 100%, para a gente tentar ir fazendo a troca. Chumbo, relação com EDTA. Digoxina, eu tenho um anticorpo específico, tá? Hoje em dia a gente não tem usado mais tanta digoxina na cardiologia, então a gente está vendo bem menos intoxicação, tá bom? E por aí vai. Lembrar da intoxicação por heparina, em geral, acontece quando intoxicação por heparina? Eu estou heparinizando o paciente por um TEP e teve falha na bomba, ou alguém errou a dose do fluxo, o médico mandou fazer tal fluxo e fizeram outro, ou o médico viu errado, mandou fazer um fluxo maior, a gente reverte com protamina, tá? Outra situação que pode acontecer, paciente dialítico, que faz a diálise com heparina, alguém errou a dose da heparina, e aí o paciente chega com a fístula sangrando, a fístula arteriovenosa. Então, reverte com protamina. Tá? Metanol, que a gente falou há pouco, então, etanol, fumepizol ou hemodiálise, ok? E, só falando por último, paracetamol, o antídoto é acetilcisteína. E os diagnósticos diferenciais. Então, existe um mnemônico que eu gosto muito, é um mnemônico principalmente de rebaixamento de nível de consciência, que é o IAO-TIPS. Então, álcool, acidose, arritmias, por outras causas, alterações de eletrólitos, alterações endócrinas, principalmente crise tireotóxica, encefalopatias urêmica, hepática, medicamentosa, infecções, intoxicações, porque aqui estão entrando todos os diagnósticos diferenciais, tá? Ou de overdose, opioides, intoxicação por oxigênio, né, e aí o paciente faz uma hipercapnia, né, no DPOC, uremia, trauma, alterações de temperatura, tanto hiper quanto hipotermia, alterações de insulina, que seria uma hipoglicemia, alterações psiquiátricas, e aí aqui a parte da neuro, né? Então, AVC, crise convulsiva, síncope, lesões que ocupam espaço e hemorragia subaracnoide. Vamos sair da parte teórica e vamos um pouquinho para o dia a dia, tá bom? Então, caso clínico 1, paciente de 56 anos, etilista crônico, encontrado pelo SAMU caído na rua, Glasgow 9, não tem sinal de trauma, tem uma sudorese fria, frequência cardíaca de 90, saturando 92, PA 160, 110 por 60. Melhor abordagem inicial. O que vocês escolheriam? A, sonda nasogástrica, lavagem pela equipe do SAMU. B, acesso venoso, monitorização, oxigênio e glicemia. C, eletrocardiograma, milão de soro, monitorização. Ou D, benzodiazepínico para tratar possível crise convulsiva. Como eu não vejo vocês, eu preciso de alguma ajuda para saber o que vocês estão votando. Elisane, está on? Estou sim, doutora. Então me conta o que o pessoal está votando. Votem no chat. Então, vamos lá. O Rodrigo está colocando o B, o Emerson, a Jane, a Bianca. Estão votando na letra B. A Disleime. Quem mais? Vitor. A unanimidade é a letra B. O Jorge. 2, dou-lhe 3. Mais muito alguém? Bem. Herculano, Camila Moura.
Então, olha só, o paciente está rebaixado, mas da parte cardiológica está estável, eu vou monitorizar, tem uma sudorese fria, não sei se é uma intoxicação por álcool, se é uma hipoglicemia, ou se é tudo junto misturado. Então, o que eu vou fazer, por enquanto, é isso. Vou dar um pouquinho de oxigênio, porque ele está saturando 92, o ideal que seria 94, e ele está com Glasgow 9, certo? Então, monitorizar, então a gente vai passando pelo CABDE e sem entrar com medidas intempestivas que só vão causar dano para o paciente. Muito bem, pessoal, vamos lá, próximo. Paciente masculino, 32 anos, atendido pelo SAMU, ingeriu 30 comprimidos diversos, tempo incerto. Isso é o mais comum. A gente adoraria que, foi tanto disso, tanto daquilo, a 1h e 45 minutos. Em geral, não sabe. Pressão 100 por 70, frequência cardíaca 78, saturação 98, Glasgow 10. Na cena, o SAMU fez a lavagem gástrica, fez o carvão ativado, durante o transporte o paciente teve crise convulsiva. Chegou para nós no Glasgow 6, frequência 26 e saturando 70. Sobre a descontaminação gástrica, sobre a lavagem gástrica, foi necessária e bem indicada? Foi indicada pela diversidade de substâncias e estado do paciente? Apesar do risco, tem benefícios ou contraindicado pelo risco de broncoaspiração? Tá facílima, hein? Vamos lá, A, B, C ou D? Vamos lá, pessoal, que eu vou contando aqui para a doutora. Rodrigo D, Emerson D, Vitor D, Jane, Herculano, Jorge, Camila, Evelyn, todos letra D, doutora Bianca. Acho que maravilhosos. Olha aí, eu não sei não, acho que um aprende e o resto vai colando, hein, doutora? Sei não. Olha, esse aqui é um exercício de como fazer prova, porque as 3 primeiras são parecidas entre si, né? Então, se eu apontasse uma, a outra também seria necessariamente verdade. Então, isso aqui é como fazer prova. Três respostas falando a mesma coisa, certa é a outra. Mas muito bem, então, olha, 30 comprimidos diversos, não sei, o paciente está rebaixado, contraindicação de fazer lavagem gástrica. Eu não sei se o paciente tomou medicações que vão se beneficiar disso, eu não tenho o tempo certo e ele está rebaixado. Eu tenho todas as contraindicações para isso. E olha lá o que aconteceu. Convulsionou, certo? Broncoaspirou, provavelmente, porque a saturação dele foi de 98 para 70 e o Glasgow dele piorou. Então, o paciente que vai chegar e vai direto para o tubo, sem nem eu saber quantos comprimidos foram, quem foi, qual é o nome do paciente. Esse vai direto para o tubo. Então, essas coisas acontecem. Então, as pessoas às vezes estão no afã. Veja, ninguém saiu de casa na má intenção, certo? Ninguém no serviço de saúde chegou e falou assim, hoje eu vou fazer bagunça no plantão. Hoje eu vou aprontar. Ninguém saiu, está todo mundo na boa intenção. Só que a gente precisa não só de uma boa intenção, a gente precisa de conhecimento também, né? Então, às vezes as pessoas estão no afã de fazer alguma coisa para ajudar o paciente e tem que tomar cuidado para não cair em condutas que hoje a gente já sabe que tem mais risco do que benefício. Agora vamos lá. Em qual das situações o uso do carvão ativado traria benefícios? 30 comprimidos de acetaminofeno a 6 horas, 20 comprimidos de ácido valproico a 1 hora, 15 comprimidos de sulfato ferroso a 1 hora também, ou 8 comprimidos de um inibidor da recaptação da serotonina a 2 horas. Em qual desses pacientes vocês fariam carvão ativado? Então, não vou fazer a lavagem, mas vou dar um suquinho preto para o paciente tomar. A, B, C ou D? Conta para mim. Eu acho, ó, Eduardo D, Sheila D, Jorge D, Jane D, Herculano D. Teve alguém que colocou R. Opa! Essa alternativa é boa. Emerson D, Vitor D, unanimidade é D. Marcos D também. Vamos lá.
Gente, ácido valproico, lembra que ácido valproico, barbitúrico são clássicos para a gente fazer, e carbamazepinas são clássicos para a gente fazer o carvão ativado, e 1 hora de ingestão. 8 comprimidos de inibidor de recaptação da serotonina, dependendo, não cheguei nem na dose tóxica. Dependendo de qual for, nem cheguei lá, tá? 30 comprimidos de acetaminofeno a 6 horas. Aqui está errado por conta das horas e porque o reversor do acetaminofeno é acetilcisteína. Sulfato ferroso é quelação com EDTA, tá? Então, ácido valproico nesse paciente, carvão ativado nesse paciente. Vamos lá. Mais um. Paciente de 36 anos, em Glasgow 10, na cena, sem comorbidades, pupilas pontiformes, saturando 75, crepitando até lá em cima, frequência cardíaca 53, pressão 110/60, sudorese profusa e fasciculações musculares, destro 122. Desses diagnósticos aqui, o que vocês acham que o paciente tem? Intoxicação por anticolinesteráticos, edema agudo de pulmão, cardiogênico, AVC de tronco ou status epilético? A Ana, letra A. Mábia, Rodrigo, Eduardo, Jorge, Camila, A. Unanimidade A, doutora Jane. Maravilha! Então, olha só. Também, pessoa de 36 anos com rebaixamento do nível de consciência, lembra daquele IAO TIPS. Mas lembra quando eu falei, quando que você suspeita? Caso bizarro. Então, uma pessoa de 36 anos rebaixada, e aqui uma clássica síndrome molhada no paciente, intoxicação por anticolinesterásico, certo? Fasciculações, edema agudo de pulmão cardiogênico em 36 anos, sem comorbidades prévias sabidas, né? Isso é uma intoxicação, certo? Para lacrar, né, que seria o pulo do gato. Nunca esqueçam o CABDE, dá o suporte para o paciente primeiro. Não induza vômito, tá? E isso é uma coisa que às vezes vem do senso comum. Vomita, toma leite. Enfim, não induza vômito. Sempre tentar descobrir as doses possíveis e entendendo que também, às vezes, a gente não vai ter isso de pronto, mas isso pode ser o definidor da sua conduta, quando dos 30 comprimidos, 5 de uma das medicações nem atinge dose tóxica, então vou focar nos outros. Lembrar da sobreposição de medicamentos e, em qualquer caso de dúvida, mesmo assim, eu não sei se é intoxicação ou não, ligar para os centros de intoxicação, que eles estão 24 horas dando auxílio para a gente, certo? Aqui segue as bibliografias que a gente usou aqui na aula, se quiserem dar um print. Essa aula vai para o YouTube, Elisane? Sim, doutora. E aí nós podemos disponibilizar o slide também. Ai, maravilha. Então, vocês vão ter acesso a isso, mandem para os amigos, tá? E quero mais, estou indicando para vocês 2 podcasts sobre intoxicações, que estão disponíveis nas plataformas, mas aí eu coloquei o símbolo do Spotify, o Intoxicando e no 15 Minutos de Emergência, o episódio 47. Deixei aqui 2 QR Codes, um só de uma tabela de antídotos, com todos os antídotos, se vocês quiserem deixar num bloco de notas, num favoritos no navegador, né, para ter sempre à mão, num caderninho de anotações, a gente fazia isso antigamente, hoje em dia a gente usa tecnologia, e os telefones do Centro de Intoxicações. E recomendo também no Instagram essa página Toxicologos, que é de uma das coordenadoras do Centro de Toxicologia do João 23, autora de vários livros, ela é editora de revistas internacionais de toxicologia, tá? Então, é uma página bem legal, sempre está trazendo intoxicações, está trazendo acidentes com escorpião, cobra e tudo mais, que mandam tudo lá para o centro dela. Então, é uma página interessante para seguir, tá? E
Quer saber mais, venha conhecer mais sobre a nossa pós-graduação em Medicina de Emergência. Não posso deixar de falar da nossa pós. É uma pós de 2.120 horas, então não é uma pós-graduação qualquer. Você vai fazer entre 18 e 36 meses. A gente tem 3 fases nessa pós. Uma fase que é uma fase geral, falando sobre seu desenvolvimento pessoal e profissional. A fase 2, onde a gente vai entrar nos conceitos da medicina de emergência, com aulas espetaculares, com emergencistas dando aula para vocês, tá? E a fase 3, que é a parte prática e estudo de caso. Como que a gente vai fazer, né, a parte prática, né? A gente tem prática presencial com hospitais conveniados, a gente tem teleatendimento, a gente tem simulação em ambiente de realidade virtual, a gente tem Medclass, a gente tem exercícios, a gente tem o MD Doing com casos com pacientes atores, simulando casos que são super selecionados para vocês treinarem o atendimento dentro de um ambiente controlado. Então, a gente tem várias maneiras de colocar a mão na massa e colocar tudo isso em prática. Lembrar que a gente tem parceria com a Digital Medicina para telemedicina, né, para treino e para trabalho, tá ok? A gente tem muitos docentes, como eu falei, na nossa parte de medicina de emergência, a maior parte dos nossos preceptores, dos professores, são emergencistas, tá? A gente tem todo um suporte da parte da Faculdade Brasileira de Medicina, a gente tem os tutores, tem coordenadores de conteúdo, uma parte da nossa equipe está aqui, a Elisane faz parte da equipe de suporte, tá? Para que vocês tenham uma incrível jornada de conhecimento. Lembrar que também vocês podem fazer estágios presenciais em vários hospitais espalhados no Brasil. Esse aqui está até desatualizado porque a gente ampliou, certo, Elisane? A gente ampliou as nossas parcerias, tá? Temos agora uma parceria bem importante, né, doutora, que é com a Edemil Total Care. Então, nós fechamos aí, são 19 hospitais a mais que entram dentro do hall aí, para que vocês possam fazer as práticas médicas, né, presencialmente, tendo aí várias oportunidades. Até ontem nós tivemos alunos, nós estamos com um grupo de alunos que está dentro do Hospital Caieiras, em São Paulo, na área da psiquiatria, mas, inclusive, a troca de experiências é muito grande entre o grupo, entre o preceptor, então, vivencia a realidade da especialidade, né? Então, na medicina de emergência também os alunos têm essa oportunidade. Não são só 19 hospitais, são 19 grandes hospitais, certo? Exato. Também a gente tem a parte de simulação realística com o paciente 360, onde você tem várias possibilidades de desfecho. Então, para você treinar, puxa, fui aqui, fiz um desfecho, deu errado, deixa eu voltar lá e fazer de novo. E aí, as coisas vão acontecendo de acordo com o seu raciocínio, como você vai levando o caso. O MD Play, vocês vão ter acesso a várias trilhas de conhecimento, tá? O MD Doing, que é o programa de atendimento a pacientes em telemedicina, que é muito legal, tá? E as plataformas de ensino que são personalizadas. E agradeço muito a presença de vocês, e a gente tem ainda uns minutinhos onde a gente pode abrir para perguntas. Aqui, Camila. A aula de excelência, doutora. Obrigada. Excelente aula, obrigada. Muito bem, pessoal. Gente, então, alguém quer fazer alguma pergunta? Dúvida? Intoxicações é um tema, assim, como eu falei, tem livros sobre isso, e quem atua em pronto-socorro é obrigatório ter isso na manga, lembrar disso, lembrar de estabilizar o paciente, lembrar das síndromes clínicas e entender o que está acontecendo para fazer a melhor atuação. Então, assim, os números vão aumentar, a gente sabe disso, e o que a gente tem que cuidar é para que não tenham mais mortes, que a gente consiga estabilizar o nosso paciente, tá bom? Então, agradeço muito a companhia de vocês até essa hora, no meio de semana.
Como a Elisane falou, a aula vai ficar disponibilizada no YouTube, quiserem revisar a aula, a gente pode disponibilizar também o material, mando para você, viu, Elisane? E enviem para os amigos de vocês, e quem tiver interesse em seguir essa jornada dentro da medicina de emergência será mais do que bem-vindo, ok? Muito obrigada a todos e boa noite.